Muito prazer, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Entre os anos de 1886 e 1993, a Ilha Grande, um verdadeiro paraíso localizado no Rio de Janeiro, foi um verdadeiro inferno para muita gente. O local abrigava uma das prisões mais terríveis do país, com os piores criminosos do Rio de Janeiro brigando para sobreviver. Inicialmente, o local servia como um abrigo provisório para viajantes que chegavam da Europa e da África e estavam contaminados pela cólera ou febre tifoide. Porém, com o tempo, a prisão de Ilha Grande começou a abrigar presos políticos, opositores da ditadura, guerrilheiros, assassinos e estupradores. E por ser um local onde as pessoas lutavam para sobreviver e ainda tinham que lidar com a opressão, foram surgindo grupos que se organizavam para se manterem vivos. Um desses grupos, caros amigos, é o Comando Vermelho, uma das organizações criminosas mais poderosas e perigosas do Brasil. Como e por que essa facção surgiu? Bom, antigamente o grupo não era chamado de facção e nem mesmo de Comando Vermelho. Esses termos surgiram tempos depois. Ficou curioso para saber mais sobre a origem do Comando Vermelho? Vem comigo que eu conto todos os detalhes para você. A vida de quem estava no presídio de Ilha Grande não era fácil. As dificuldades, humilhações e violência extrema eram comuns. E como eu disse anteriormente, a única forma de sobreviver era se organizando. As chamadas falanges, os grupos que se organizavam dentro da prisão, geralmente eram formadas por pessoas que viviam no mesmo bairro e cada uma delas dominava certa parte da prisão. Uma das mais conhecidas era a Falange do Jacaré, que era formada pelos presos da Zona Norte. Mas também havia outras falanges poderosas, como a da Zona Sul. Entre os grupos havia muita violência, a ponto de ocorrer roubos, estupros e até assassinatos. Havia também alguns grupos que agiam a mando da polícia, colocando medo para manter a ordem dentro do presídio. A falange que deu origem ao Comando Vermelho ficava em um local conhecido como Fundão, e estava separada da massa carcerária. Esses criminosos ficavam juntos com os presos políticos, que tinham sido enquadrados na Lei de Segurança Nacional da ditadura. Entre eles estavam ativistas políticos, estudantes e todos aqueles que faziam qualquer tipo de protesto no Brasil naquela época. A tentativa do governo na época era tentar despolitizar e despersonalizar o ativista que ali estava preso, supondo que um criminoso qualquer iria, digamos assim, mudar a forma de pensar do preso político. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. Foram os criminosos que se interessaram pelos valores, livros e métodos sofisticados dos colegas de cela. A forma como esses presos começaram a se organizar era diferente de tudo que já tinha sido visto dentro das cadeias brasileiras. Eles criaram uma espécie de código de conduta entre os presos, o que acabou com os roubos, estupros e assassinatos. De forma resumida, os presos pararam de lutar entre si e colocaram na cabeça que o verdadeiro inimigo era o Estado, e não seus colegas de prisão, que também estavam sendo oprimidos e massacrados pela polícia. O Instituto Penal Cândido Mendes, que era chamado Presídio de Ilha Grande, passou a ter a união de muitos internos. A violência só era usada contra o opressor ou para tentar fazer uma fuga. Os presos enxergaram que sozinhos eles estavam fragilizados, mas unidos eles estariam fortes e, assim, poderiam tentar conquistar a liberdade, mesmo que de forma ilegal. Resumidamente, podemos dizer que o Comando Vermelho foi inicialmente uma estratégia para sobreviver dentro da prisão. E foi a partir desse pensamento que surgiu o lema da facção, que é paz, justiça e liberdade. Paz dentro da prisão, justiça entre os presidiários e liberdade para todos.
mesmo que essa liberdade fosse dada através de uma fuga. A união entre os presos não ficava apenas dentro da cadeia. Na verdade, todo preso que conseguia fugir ainda tinha compromisso com os que tinham ficado para trás. Geralmente, eles financiavam a fuga desses detentos, o que começou a deixar os planos cada vez mais sofisticados e complexos. Uma das fugas mais ousadas de todas foi a do criminoso José Carlos Reis Encina, mais conhecido como Escadinha. Na ocasião, Escadinha fugiu da prisão em um helicóptero, em um plano mirabolante que, surpreendentemente, acabou dando certo. Por falar nisso, se você quiser saber mais detalhes sobre a fuga de Escadinha, saiba que a gente já fez um vídeo sobre esse assunto aqui no canal. Mas voltando para o nosso tema. O Comando Vermelho inicialmente foi isso, um grupo de presos que se organizou para sobreviver dentro da prisão e tentar fugir. Com o passar do tempo e depois de muitas fugas, o Comando Vermelho foi ficando cada vez maior e mais poderoso. Detalhe que no começo o grupo era chamado de Falange da LSN. Depois ficou conhecido como Falange Vermelha e, por fim, como Comando Vermelho. Só que havia um pequeno problema. Mesmo que a Falange Vermelha fosse organizada, isso não quer dizer que as outras falanges iriam seguir suas regras. Por isso, ou a Falange Vermelha se impunha diante das outras, ou ela nunca seria respeitada. Foi então que no dia 17 de novembro de 1979, se não me engano, ocorreu uma verdadeira guerra dentro do Instituto Penal Cândido Mendes. Dezenas de presos foram mortos. Número de vítimas que foi superado apenas pela chacina do Carandiru, que aconteceu em 1990. Por fim, a Falange Vermelha acabou saindo vitoriosa e passou a controlar a prisão. Com o passar do tempo, os membros da Falange Vermelha não estavam apenas na prisão de Ilha Grande, mas em todo o sistema carcerário carioca e, inclusive, nas ruas do Rio de Janeiro. Foi logo após o massacre que a polícia passou a chamar a Falange da LSN de Falange Vermelha, e começaram a surgir boatos, histórias muitas vezes exageradas sobre a facção. A imagem do grupo foi construída com a ajuda da imprensa, que rebatizou o grupo como Comando Vermelho. Mas, Ivan, quem são os nomes por trás do Comando Vermelho? Bom, apesar de ser uma organização criminosa muito grande, alguns nomes ganharam destaque. Um deles foi William da Silva Lima, mais conhecido como Professor. Ele fez parte da primeira geração do Comando Vermelho, que rapidamente foi morta pela polícia. Mas foi a segunda geração que ajudou a consolidar o Comando Vermelho nas favelas e no tráfico de drogas. Rogério Lengruber, conhecido como Bagulhão ou Marechal. Francisco Viriato Ferreira, também chamado de Japonês, e o próprio Escadinha foram alguns dos membros que faziam parte dessa segunda geração. Se na década de 70 o Comando Vermelho era apenas um aglomerado de presos tentando sobreviver dentro da prisão de Ilha Grande, a explosão do tráfico de drogas e o alto consumo de cocaína em todo o mundo levou a facção a outro patamar. O Rio de Janeiro era uma ótima localização para o tráfico de drogas colombiano, pois a cidade era usada para levar a droga para a Europa. Além disso, os próprios cariocas consumiam muita cocaína, o que fez o tráfico se tornar uma atividade extremamente rentável nas favelas cariocas, onde a polícia não tinha controle. Resumindo o contexto da época, o Comando Vermelho tinha se tornado uma organização criminosa extremamente poderosa. Estava na rota do tráfico de drogas e tinha controle dentro das favelas e dos presídios. Além do tráfico, a facção também tinha se especializado no assalto a bancos e sequestros de empresários e personalidades. Mas essas atividades foram diminuindo com o passar do tempo por causa da sua alta periculosidade. Um fato curioso
é que, para se espalhar pelas favelas, o Comando Vermelho apadrinhava alguns jovens. Um exemplo claro de como isso era feito é a história do traficante Paulo Roberto de Moura, conhecido como Meio Quilo. Ele era traficante e assaltante que dominava a favela do Jacarezinho. Quando Meio Quilo foi preso, ele conheceu alguns membros do Comando Vermelho. Quando ele deixou a prisão, a facção deu a Meio Quilo armamentos e disponibilizou homens para expulsar os outros traficantes da favela do Jacarezinho. Com isso, a favela passou a ser controlada por Meio Quilo e pelo Comando Vermelho, já que ele tinha se tornado membro da facção. Essa foi a estratégia usada pelos criminosos em muitas comunidades do Rio de Janeiro, que fez com que, em 1990, o Comando Vermelho tivesse controle de 90% das favelas cariocas. Dizem que os criminosos financiavam até mesmo escolas de samba e campanhas políticas. Além dos nomes que eu citei, ainda poderia citar outros famosos criminosos como Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, Gilberto Martins da Silva, o Mineiro da Cidade Alta, Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, e Fabiano Atanásio da Silva, o FB. Desde que o Comando Vermelho foi criado, a organização cresceu consideravelmente. Atualmente, os membros da facção, um número desconhecido de criminosos distribuídos em uma dezena de estados brasileiros, contam com um enorme poder bélico, incluindo fuzis e granadas, o que dá o poder para combater cada operação policial que os persegue. Além disso, os conflitos com as outras facções incomodam muito mais do que a polícia, já que existem outras organizações criminosas tão poderosas quanto o Comando Vermelho. Essa foi a história sobre como surgiu uma das facções mais perigosas do Brasil. Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!